Irma Galhardo, escritora tocantinense. Estou aqui para ministrar uma oficina de poesia para o projeto Capacitando e Empoderando. O projeto Capacitando e Empoderando foi contemplado com o prêmio Aldir Blanc Tocantins de Comunidades Quilombolas. E hoje a gente faz essa oficina com muito carinho para você da comunidade quilombola Lagoa da Pedra. Nós estamos disponibilizando um pacote com 10 oficinas e você pode ver todas elas aqui no canal do YouTube do Ecoterra ou no blog do projeto Capacitando e Empoderando. Essas oficinas vão ficar aí permanentemente, você pode ver a qualquer tempo, você pode compartilhar, pode rever. E todas são interessantes, mas algumas são fundamentais. Por exemplo, nós temos aqui para vocês a oficina de elaboração de projetos culturais, que vocês precisam necessariamente aprender como fazer os próprios projetos, para conseguir pleitear recurso financeiro, dinheiro, para executar as suas ações aí na comunidade. Porque existe dinheiro para pessoas civis, para pessoas normais, realizarem ações desde que tenha idoneidade, desde que tenha domínio da ação. Então você pode fazer muita coisa, fazer uma diferença aí na comunidade, se você se capacitar, se você aprender as coisas que a oficina está ensinando. Então, aqui as oficinas estão ensinando. Então, vai lá e veja pelo menos essa de elaboração de projetos culturais, que você vai ver como a sua vida pode mudar. Esta aqui é de poesia, é uma oficina super importante também, porque a poesia humaniza o ser. A poesia transforma as pessoas, desenvolve a empatia, desenvolve a solidariedade, contribui para criar um ser humano, para formar um ser humano que será um adulto cidadão ali na íntegra, um adulto que vai contribuir para um amanhã melhor, um adulto que vai ter empatia com o próximo, e que vai ser bem resolvido, porque a poesia é um certo alimento para a alma, né? E a gente começa então falando que poesia é sentimento, poesia é emoção, e ela está em todos os lugares, em todas as linguagens. Existe poesia na música, na literatura, nas artes plásticas, na dança, na fotografia, na culinária, no artesanato, no pássaro que voa. A poesia está em todos os lugares. A forma escrita da poesia se chama poema. Poema é aquela que vai para o livro. Então, nosso momento aqui vai ser mais dedicado ao poema. A gente fala oficina de poesia, mas a gente vai se deter mais ao poema, que é a forma escrita da poesia. E eu vou falar muitas vezes poesia me referindo ao poema, porque a gente já acostumou assim, né? Você também acostumou assim, não foi? Pois é, mas só para você ter bem definido assim, poesia é tudo que tem lirismo, tudo que tem encantamento, que tem emoção variada, inclusive. E poema é a forma escrita da poesia. Quando eu digo emoção variada, inclusive, é porque a poesia, ela não existe só de alegria, de amor, de coisa bonita. A poesia não existe só em coisa bonita. Poesia existe em coisa triste, poesia existe em coisa sofrível, poesia existe em tudo, já que poesia é sentimento. E a gente tem todos os sentimentos, e as coisas que a gente faz têm todos os sentimentos. E a poesia é uma forma de você se comunicar com as pessoas, de você reagir diante da sua leitura de mundo. É uma manifestação cultural. E se você
quer fazer, por exemplo, uma denúncia, a sua poesia não vai ser uma poesia bonitinha de florzinha, vai ser uma poesia mais contundente. Se você quer falar de dor também, a sua poesia vai ser uma poesia triste, não vai ser aquela poesia bonitinha de florzinha, de coraçãozinho. Então, nem sempre o poema é alegre, a poesia é alegre. Ela pode ser triste, ela pode ser feia, ela pode falar coisas horríveis, ela pode mostrar realidades que chocam, porque poesia é sentimento e nós temos todos esses sentimentos, certo? Então, o papel da literatura, da poesia especificamente, é exatamente provocar emoções, variadas emoções. É chocar, é encantar, é chamar a atenção para aquilo, é homenagear, lembrar, valorizar, denunciar, você entendeu? Porque a poesia é emoção, repito, tá? Então, a forma escrita da poesia, que é o poema, ele é construído em versos. O que são versos? Verso é cada linha do poema. A reunião de versos se chama estrofe. Existe estrofe de vários tamanhos, estrofe com quantidades variadas de versos. A estrofe que tem 2 versos se chama dístico. A estrofe que tem 3 versos se chama terceto. A estrofe que tem 4 versos se chama quadrinha ou quarteto. Existe estrofe de vários tamanhos. Eu tenho uma estrofe que tem 14 versos. E esse negócio de 14 me faz lembrar de uma forma fixa do poema, que é o soneto. O soneto, ele é um poema composto de 14 versos. Exatamente 14 versos. Não pode ser 13 nem 15. Para ser soneto, ele tem que ter 14 versos. E não é só ter 14 versos. Esses 14 versos, eles precisam estar distribuídos em 4 estrofes. E essas estrofes, elas precisam ter 4 versos, as 2 primeiras, e 3 versos, as 2 últimas. Então, o que é um soneto? O soneto é um poema composto de 14 versos, distribuído em 4 estrofes, sendo as 2 primeiras quartetos ou quadrinhas e as 2 últimas tercetos ou compostas de 3 versos cada uma. Então conta aí para você ver. 4 mais 4, 8. E 3, 11. E 3, 14. Fechou os 14 versos. Soneto. Essa é a regra. Tem uma exceção, mas a gente nem vai falar aqui para não confundir você. Mas, de qualquer forma, qualquer soneto, regra e exceção, ele tem 14 versos divididos em 4 estrofes. Só a quantidade de versos, a disposição dessa estrofe vai mudar na exceção. Mas vamos deixar isso para outro momento, para não te confundir. Existe sonetos famosos, existem sonetos assim, que atravessaram os séculos e chegaram até nós. Sonetos bem antigos, que no entanto são clássicos, portanto continuam atuais, continuam nos emocionando, porque o clássico, se alguém falar para você o que é uma obra clássica, o que faz de uma obra, o que faz dela clássica, o que ela não pode ser não clássica, ela tem, o que tem de especial que torna ela clássica? Vou te ensinar. Uma obra clássica, quando ela é atual em qualquer época, quando ela é atemporal, quando ela comunica em qualquer tempo, quando ela não cai de moda, você entendeu? Então, um soneto escrito há 500 anos, você fala hoje e ele continua atual, porque você entende, porque você acha bonito, porque ele te provoca sensações. Então, um soneto desse é um clássico. Daqui a mais 500 anos, ele vai continuar atual. Ele não vai cair de moda.
Então, isso é uma obra clássica. Obra clássica é aquela que qualquer época da vida ela vai continuar valendo. É diferente de determinadas obras que só dura ali um pouquinho e depois some e ninguém mais vai falar. Não é? Não tem umas assim? Né? Não cai no gosto, não está pronta, não está bonita, não está perfeita. Né? Mas a obra clássica, que ela é considerada muito boa pela crítica e pela recepção das pessoas, a forma como as pessoas aceitam isso e analisam e consomem isso e avaliam, né? Então, essa obra, quando ela sobrevive há muito tempo e continua atual, a gente chama de clássico. Então, eu vou falar aqui de um soneto clássico, porque ele tem quase 500 anos. É um soneto de um poeta português que se chama Luís Vaz de Camões, o Camões. Ele é o maior poeta da língua portuguesa. Ele nasceu em Portugal há muitos anos, há quase 500 anos, e, no entanto, muita coisa dele sobreviveu ao tempo e chegou até nós. E assim, a obra dele é uma obra clássica, continua atual. Eu vou falar um soneto que é uma parte da história da Bíblia que ele contou em 14 versos. É o soneto 7 anos de pastor. No tempo que ele escrevia os poemas dele, os sonetos, ele não colocava título. Então, como é que a gente ia identificar hoje esses sonetos, esses versos? Aí convencionou-se, combinou-se que o título dos sonetos dele ia ser o primeiro verso de cada soneto. Então, o soneto que eu vou falar aqui se chama 7 anos de pastor. É um trecho da história lá da Bíblia que conta sobre Raquel e Jacó. E é o primeiro verso. 7 anos de pastor é o primeiro verso do soneto. Então, vou te contar. Esse soneto foi escrito há quase 500 anos. Presta atenção. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, pois a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la. Porém Labão, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora-se negada sua pastora, como se não houvera merecido, começa a servir mais 7 anos, dizendo, mais serviria, se não fora para tão longo amor, tão curta vida. Então tá aí versos tecidos há muitos anos, há séculos, e que são atuais. Esse mesmo poeta escreveu um soneto que um cantor do grupo Legião Urbana, você deve conhecer, principalmente se você for da minha idade. Então, o Legião Urbana fez uma música linda com um poema, um soneto do Luís Vaz de Camões, escrito há muitos séculos. E os jovens cantavam ali, sem nem imaginar que estavam falando coisas que foram construídas, né, há tanto tempo, que sobreviveu. Olha, se a gente parar para imaginar, ele escreveu esses versos quando não tinha internet, quando não tinha redes sociais, quando não tinha e-mail, não tinha computador, até a caneta e papel era coisa rara, pouca gente sabia ler, pouca gente sabia escrever. E ele ainda tinha pouco dinheiro, não era assim, ele não era rico. Olha, e esses versos chegaram até a gente. Então, são versos heróicos, são versos assim, que conseguiram, né, sobreviver mesmo, são versos sobreviventes. Tem outros poetas que fizeram sonetos lindos. Nós temos um poeta aqui no Brasil, ele já morreu, a gente fala temos, é porque ele é relativamente recente, porque ele morreu há poucas décadas e
como escreveu muitos poemas, os livros estão cheios de poemas dele, então você deve conhecer alguns poemas dele. Eu me refiro a Vinícius de Moraes, já ouviu falar, já? Aquele poeta que fez aquela música, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, você lembra? Aquilo é um poema, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede, ninguém podia fazer pipi e pinico, não tinha ali. Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Então isso é um poema que ele depois musicou junto com o Toquinho. Aliás, ele musicou todos os poemas do livro que ele fez, chamado Arca de Noé. São todos poemas infantis e ele musicou lindamente. E esses poemas foram para a sala de aula, caíram para os livros didáticos e caíram no gosto das crianças, dos professores, dos pais, dos avós, do brasileiro, né? Porque a gente ama o Vinícius de Moraes, principalmente pelos poemas infantis dele. Pouca gente conhece os poemas de adulto dele, que são lindos, diga-se de passagem. São muito lindos, todos os poemas do Vinícius de Moraes. Ele era maravilhoso poeta e maravilhoso músico, né? E maravilhoso executivo, porque ele era um diplomata também. Ele representava o Brasil em outros países. Então, o Vinícius de Moraes, ele deixou uma obra maravilhosa, uma obra vasta, uma obra bonita, bem feita, caprichada mesmo. E a gente vai lembrar aqui de alguns poeminhas dele. E a gente começa lembrando do soneto, que a gente estava falando de soneto, não foi? A gente não falou um soneto do Luiz Vaz de Camões? Só para relembrar, o que é o soneto? Soneto é um poema composto de 14 versos, dividido em 4 estrofes, sendo as 2 primeiras quartetos e as 2 últimas tercetos, contando 4, 8, 11, 14. 14 versos, não é? Então, a gente falou um soneto de Luiz Vaz de Camões, um poeta português que nasceu há quase 500 anos. Agora a gente vai falar um soneto de Vinícius de Moraes. Tem esse soneto, ele tem vários sonetos. E ele tem outros poemas que não são sonetos. De adulto tem muito poema de criança que a gente vai lembrar aqui. Mas esse soneto que eu vou falar aqui é o poema mais famoso dele. Tá em várias músicas, tem muito cantor que gosta de começar suas canções com os versos do Vinícius de Moraes, nosso querido poetinha. Então, o soneto que eu escolhi para falar, que eu trago para essa oficina, é o soneto da fidelidade, que é bem famoso, é tido como um dos poemas mais famosos da nossa língua brasileira. O soneto se chama Soneto da Fidelidade. É bem assim. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero viver em cada vão momento em seu louvor e de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu posso me dizer do amor que tive, que não seja mortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então tá aí um soneto, um poema composto de 14 versos. O Vinícius de Moraes, apesar de ser um poeta já bem recente, bem contemporâneo, de não ter a necessidade de rimar e nem de produzir poemas de forma fixa, ele construiu sonetos lindos, maravilhosos, que muito enriquece a nossa língua, a nossa literatura brasileira. Vamos lembrar de outros poemas do Vinícius de Moraes, alguns deles que você conhece. Por exemplo, as borboletas, lembra? Brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então?
Que escuridão! Então, o que mais do Vinícius de Moraes que a gente lembra, que a gente pode falar aqui? A Foca, é um poema bem famoso dele, tá aí, são muitas as focas que aparecem nos concursos de poesia infantil, tá nos livros didáticos. Eu conheci esse poema no meu livro didático do 2º ano primário, na década de 70 ainda, muitos anos, e a gente vai lembrar aqui, a foca. Quer ver a foca ficar feliz? É pôr bola no seu nariz. Quer ver a foca bater palminhas? É dar ela uma sardinha. Quer ver a foca fazer uma briga? É espetar ela bem na barriga. O que mais, Vinícius de Moraes, que a gente pode lembrar aqui? Lá vem o pato, pato aqui, pato acolá. Lá vem o pato para ver o que é aquela musiquinha, né? Todos os poemas do livro Arca de Noé foram musicados por Vinícius de Moraes e por Toquinho. Então, se a criança não tem acesso aos poemas, certamente ela terá acesso à música, porque está bem aí em todos os lugares as musiquinhas do Vinícius de Moraes. Se você perceber que as crianças próximas a você não têm acesso a nenhuma das duas linguagens, providencie, porque é importante. E o Vinícius de Moraes é uma boa porta para se educar poeticamente, uma criança e um adulto também. Porque a poesia não se gosta dela assim gratuitamente, tudo é uma questão de educação, como comer o feijão salgado ou feijão doce. O japonês foi educado para comer o feijão doce, nós fomos educados para comer o feijão temperado com sal. E nós não gostamos do feijão doce, como o japonês não gosta do feijão salgado. E a poesia, como ela tem uma linguagem econômica, como ela tem uma linguagem ali meio que simbólica, ela não fala tudo, ela fala mais nas entrelinhas, porque ela tem que ser limitada, ela é escrita em verso, o poema é escrito em verso, não dá para você falar tudo no verso, senão vira prosa. Então a poesia é enxuta, uma linguagem que você escolhe cuidadosamente cada palavra para colocar ali, porque o bom poeta é aquele que fala muito com poucas palavras, que faz versos bonitos, versos pequenos, versos elegantes. Então, como a poesia tem essa linguagem econômica, ela nem sempre é entendível de imediato. Às vezes a pessoa tem que pensar um pouco mais, e muita gente tem preguiça de ir logo, não entendo poesia, não gosto de poesia, não consigo saber como é que vocês ficam vendo poesia. A gente não tem sensibilidade para sentir o lirismo de um poema, para conseguir extrair emoções variadas de determinados versos. Então, isso também é questão de educação. Você pode educar o ouvido. Se você não gosta de poesia, você tem que ler muita poesia, boa poesia, ler bons poetas, ouça bons poetas falando seus versos, e você vai educar seu ouvido dessa forma. Você vai passar a gostar de poesia. Tudo é questão de educação, é de hábito. Habitue-se a ouvir poesia. Habitue-se com o tempo a escrever poesia, a produzir versos também. Isso vai fazer bem para você e para as pessoas ao seu redor e para o mundo de uma forma geral, porque o poeta, ele é um ser sensível, ele é um ser que consegue extrair poesia de onde uma pessoa comum não consegue. A pessoa comum passa muito apressada pela vida, com tanta coisa na cabeça, não vê poesia nos detalhes, não tem tempo, não tem essa sensibilidade. O poeta, ele olha mais cuidadosamente para as coisas, ele fica procurando o porquê daquilo, o sentido de cada detalhe, de cada coisa. E ele conta isso para as pessoas de uma forma lírica, de uma forma melódica, de uma forma bonita, de uma forma poética. E essa linguagem, essa coisa que é própria do poeta, às vezes a criança também atinge esse lirismo, essa linguagem poética. Você
Se a gente parar para pensar, a criança não tem umas coisas assim lindas, você fala, nossa, como é que ela saiu com isso? Tem uns detalhes assim, que é como se ela conseguisse extrair poesia também das mínimas coisas da vida. Eu tenho um poema que se chama Poesia em Tudo, que eu fiz para essa oficina que eu ministro já há algum tempo, e eu fiz para mostrar para as pessoas como a poesia está em tudo, e a gente tem que ter essa sensibilidade do poeta ou da criança para extrair a poesia das coisas. Eu falo isso agora porque eu estava falando do Vinícius de Moraes, desses poemas do Vinícius de Moraes, não foi? O Vinícius de Moraes tem um poema que se chama A Porta. Ele conseguiu extrair poesia de uma porta. Você imagina, se a pessoa consegue extrair poesia de uma porta, a gente consegue extrair poesia das belezas da comunidade quilombola Lagoa da Pedra, a gente consegue extrair poesia da história dessa comunidade, da origem dessa comunidade, das belezas naturais, do nosso Tocantins, da história do nosso Tocantins, que é belíssima. A gente consegue extrair poesia do rio que está aí, do pássaro que voa, das coisas lindas da vida, que pulsa, que tem uma energia, que tem vida. Porque ele conseguiu extrair poesias de um pedaço de madeira morta, de uma porta. Tem um outro poeta, que se chama Carlos Drummond de Andrade, que conseguiu extrair poesia de uma pedra, até de uma pedra, que é coisa que a gente pega para atacar os outros, né, para jogar. E ele conseguiu ver poesia ali, conseguiu extrair poesia. Eu vou falar dele, mas antes eu vou falar o poema da Porta do Vinícius de Moraes, para você ver. Ó, vou falar um pedaço só do poema, porque eu me lembro dele de quando eu era pequenininha, eu não lembro todo, eu até troco um pouco os versos assim, mas eu vou falar do mesmo jeito, porque é uma forma de você entender que a poesia está em tudo, está até no pedaço de madeira morta, está até numa porta, está até numa pedra. Presta atenção. Eu sou feita de madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado, eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu abro devagarinho para passar o menininho e abro de supetão para passar o capitão. Eu só não abro para aquele que diz, e a mim bem pouco importa, que se uma pessoa é burra como uma porta. E aí vai, tem mais coisa lá, o verso, mas o importante é você ver que ele conseguiu extrair poesia de um pedaço de madeira morta, né? O Vinícius de Moraes. E tem muita coisa linda do Vinícius de Moraes que você pode colocar aí no Google e ver. Eu vou falar agora o poema do Carlos Drummond de Andrade da Pedra, que eu falei, que ele conseguiu tirar a poesia da pedra. Esse exemplo de poema que eu vou dar agora é também um exemplo de uma forma que o poeta usa, um instrumento que o poeta usa muito para tecer seus versos. É uma figura de linguagem que se chama metáfora. Metáfora é comparar. É quando você compara, porque, como eu disse, o verso a gente tem que ter economia de palavras, a gente tem que falar muito com poucas palavras. Então, para ser assim, o poeta escolhe cuidadosamente cada palavra e ele faz comparações. Às vezes ele quer falar muita coisa, então ao invés de ele falar muita coisa, ele escolhe uma palavra que ele pode comparar aquela coisa com aquela palavra, e aí ele economiza de falar aquele tanto de coisa. Por exemplo, se ele quer falar que o amigo dele é muito forte, que ganha todas as lutas, que todo mundo perde pro amigo dele, que quando o amigo chega não tem para ninguém, ele economiza esse tanto de palavra e fala só o quê? Meu amigo é o leão. Pronto, ele falou tudo, porque a gente sabe que o leão é um animal muito forte, que o leão é o rei da criação. Então ele comparou o amigo dele com o rei da criação. A gente sabe que o amigo dele é uma fera. Então, quando ele compara, ele se utiliza de uma metáfora que se chama, de uma figura de linguagem que se chama metáfora,
Você entendeu? Existem várias figuras de linguagem. Se você colocar aí no Google, se você não estudou isso em português e você quiser saber um pouquinho mais, você pode colocar no Google figuras de linguagem. Você vai ver que são muitas. Algumas a gente usa no dia a dia. Por exemplo, hipérbole. O que é hipérbole? Hipérbole é exagero. Quando você fala assim, estou morrendo de fome. Ou então quando você fala assim, andei tanto que meu pé está para cair. Você está exagerando demais. Seu pé não vai cair e nem você vai morrer de fome. Só porque passou da hora do almoço. Então isso se chama hipérbole. Exagero. Você exagera quando você vai dar um, entendeu? Hipérbole. Outra figura de linguagem que você conhece, que você usa. Onomatopeia. O que é onomatopeia? É você imitar o som de alguma coisa ou o som de algum animal. Por exemplo, você falar que o passarinho faz piu, 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 piu. Você falar do tic-tac, tic-tac do relógio. Isso é onomatopeia, som de bicho ou som de coisa. E existem várias outras figuras de linguagem. E existe a principal figura de linguagem para o poeta, um dos principais instrumentos, uma das principais coisas que auxilia ali o fazer poético do escritor, que é exatamente a metáfora. Então, o que é metáfora? Metáfora é comparação. É quando você quer fazer um verso, mas não quer falar tanto, você procura uma palavra para comparar e falar tudo aquilo. Então, o Carlos Drummond de Andrade, poeta maravilhoso, ele é tido como o nosso maior poeta da língua brasileira. Eu falei que Camões é o maior poeta da língua portuguesa. E o Carlos Drummond de Andrade, nosso querido Drummond, a gente chama ele de Drummond carinhosamente. O Drummond, ele é tido como o poeta maior da língua brasileira, da nossa língua aqui do Brasil. Então, Drummond, ele escreveu o poema da Pedra. Esse poema é muito polêmico, é um poema antigo, ele já tem algumas décadas, porque o Drummond já tem algumas décadas que morreu. No entanto, ele continua aí nos nossos dias muito presente, porque ele foi um poeta que escreveu muito e escreveu coisas muito populares, assim, coisas do nosso cotidiano. A gente costuma dizer que o Drummond democratizou a poesia, ele trouxe a poesia dos livros para o dia a dia do brasileiro, porque antigamente a poesia era muito elitizada, assim, era aquela coisa muito sofisticada, palavra difícil que a gente não entendia direito, era só para o povo lá que estudava muito. O Carlos Drummond de Andrade começou a fazer poesia de coisas do dia a dia, de coisas simples, e trouxe a poesia para todo mundo. O povão, o pobre, passou a falar poesia, a ouvir poesia, a gostar de poesia, a entender a poesia do Carlos Drummond de Andrade, porque ele falava, ele usava uma linguagem popular, ele usava uma linguagem simples, e ele falava de coisas do nosso dia a dia, da nossa realidade. Então, ele fez esse poema, A Pedra, que é um poema que ele utiliza a metáfora da pedra para falar de uma dor muito grande que ele estava sentindo quando o filho dele nasceu morto, quando ele perdeu um filho. E essa dor era tão grande que o impossibilitava de seguir. Era como se uma pedra ficasse ali no meio do caminho e não deixasse ele fazer nada. E essa pedra parecia ser tão grande que aí, para dizer dessa dimensão, ele repetia o verso. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho. Então o poema é bem assim. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Jamais me esquecerei daqueles dias na vida das minhas retinas tão fatigadas. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Então o poema é só isso, muita gente não entendeu na época, foi muito criticado. No entanto, ele sobreviveu há décadas, já está aí, continua sendo polêmico ainda, mas é campeão de análise em vestibular, é campeão de análise em concurso, onde entra literatura. E o Carlos Drummond de Andrade tem muitos outros poemas encantadores que você pode pesquisar, que você deve, que alguns você já deve até conhecer, por exemplo, E Agora José, que virou música, E Agora José,
está sem mulher, está sem carinho, está sem discurso, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia e tudo acabou e tudo sumiu e tudo, e agora, José? Com cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José, José para onde? Você marcha, José, José para onde? É um poema grande, tem uma parte que ele fala assim, está sem mulher, está sem carinho, está sem discurso, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, a utopia e tudo acabou e tudo fugiu. Não, tem uma parte que ele fala assim, quer morrer no mar, mas o mar secou, quer ir para Minas, Minas não há mais, José, e agora? Que é uma referência do lugar que o poeta nasceu, porque ele é mineiro e Minas não tem mar, né? Esse poema virou música, que foi muito cantada na década de 70 pelo Paulo Diniz, um grande músico da música popular brasileira, e o Carlos Drummond de Andrade tem tantos outros poemas maravilhosos. Tem um que foi usado na campanha do SUS contra a AIDS, que é o Quadrilha. João amava Tereza, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava... Lembra daquele poema que estava nos cartazes no SUS? E ele tem tantos outros. Ele tem um poema que foi feito em 1930, olha, ele tem quase 100 anos o poema. E é bem simples, e assim, de coisas bem banais, coisas impensadas para se extrair poesia. No entanto, ele conseguiu ver poesia naquilo ali. E o poeminha sobrevive há décadas, encanta, porque existem releituras variadas desse poema. O que é releitura? É quando você conta a mesma coisa de outra forma. Então, tem esse poema, tem releitura dele em forma de teatro, em forma de fotografia, em forma de dança, em forma de pintura, em forma de bordado. São releituras variadas do poeminha que se chama Cidadezinha Qualquer. Você conhece? Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um menino vai devagar, um burro vai devagar, devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus! Então esse poema dele que se chama Cidadezinha Qualquer, se você vê, é um poema, mas assim, que ele fala, eita vida besta, porque ele extrai essa poesia de coisas bem banais. Mulheres entre laranjeiras, casas entre bananeiras, um burro que vai devagar, um homem que vai devagar. Você imagina que vidinha besta lá na Itabira, que era a cidade que ele morava, uma cidadezinha pequenininha lá em Minas Gerais. Então, ainda assim, ele se tornou um dos maiores poetas, o maior poeta brasileiro, e um dos maiores poetas da humanidade, porque o Carlos Drummond de Andrade é tido como um dos grandes poetas da literatura universal, não é só brasileira. Então, poemas dele foram parar em cédulas de dinheiro nosso, poemas dele estão em muitas músicas, livros variados, quadros, em muitas coisas você encontra Carlos Drummond de Andrade. Ele é tido como o nosso poeta mais popular. Ele é tido como aquela pessoa que aproximou a poesia das pessoas simples, das pessoas comuns. Ele popularizou a poesia. Então, a gente fala a gente falou do Carlos Drummond de Andrade e falou do Vinícius de Moraes, falou desses dois poemas bem emblemáticos. Desculpa, gente. Desses dois poemas bem emblemáticos, que são A Porta e a Pedra, porque eu tenho um poema que se chama Poesia em Tudo. Nesse poema, eu vou ter que tomar um gole d'água, tá? Licença, vou levantar para tomar um gole d'água. Esse poema
esse poema que eu fiz, Poesia em Tudo, eu fiz especificamente para essas oficinas de poesia que eu ministro há algum tempo. E é um poema para convencer você que está aí do outro lado a fazer versos, a consumir versos e a praticar também. Porque a poesia, como eu disse, ela está em tudo, ela está em todos os lugares. E todos nós podemos extrair, se a gente tiver um pouquinho de sensibilidade. Então, o poema que eu escrevi se chama Poesia em Tudo. E eu dou o exemplo do Vinícius de Moraes, quando ele extrai Poesia da Pedra. E eu dou o exemplo do Drummond, do Carlos Drummond de Andrade, nosso querido Drummond, quando ele extrai... eu dou o exemplo do Vinícius de Moraes quando ele extrai Poesia da Porta. E dou o exemplo do Drummond quando ele extrai Poesia da Pedra. Quer ver? Eu falo assim: a poesia está em todo lugar, só não vê quem não sabe olhar. O poeta não tem pressa, a criança também não. Para eles, a poesia brota como brotam as flores do chão. Drummond viu poesia até na pedra que havia no meio do caminho. Vinícius viu poesia até na porta que é feita de madeira morta. Eu vejo poesia no porquinho da Índia do Bandeira, que com sua andorinha passou à toa uma vida inteira. E aí tem mais coisas nesse poema, mas eu falei o pedacinho do Bandeira e do porquinho da Índia, porque é o nosso próximo poeminha que a gente vai falar aqui. Bandeira é o Manuel Bandeira, é um outro grande poeta brasileiro, um poeta nascido em Recife, um poeta que tem poemas espetaculares e que muito contribuiu com a literatura brasileira, com a formação da poesia nacional. O Manuel Bandeira é o autor de Bazárgada, lembra? Vamos embora para Bazárgada, lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que quero, na cama que escolherei. Esse poema Bazárgada, ele também é campeão de vestibulares, ele está sempre em análise de vestibular, porque é um poema que o Manuel Bandeira faz uma crítica social da época que ele vivia, que foi uma época em que a sífilis matava muito, porque não existia penicilina. Foi uma época que a tuberculose matava muito, porque não existia penicilina. Inclusive ele, Manuel Bandeira, foi uma vítima da tuberculose, porque ele adquiriu tuberculose muito cedo e isso limitou a sua vida. Ele não podia fazer muitas coisas que pessoas sadias, saudáveis faziam, porque ele tinha tuberculose, não podia, por exemplo, se esforçar, ele não podia nadar, não podia andar de burro bravo, não podia subir em pau de sebo, não podia namorar qualquer mulheres por causa da sífilis que pegava e morria, exatamente porque não tinha penicilina. Então ele colocou todas essas coisas que ele não podia nesse poema dele, Vou Embora para Bazárgada. Ele, como eu disse, ele teve tuberculose muito cedo, perdeu a mãe para a tuberculose, perdeu o pai para a tuberculose, perdeu a irmã para a tuberculose. Ele passou a vida inteira achando que ele fosse morrer a qualquer momento, porque ele tinha crises de hemoptise constantemente, aquelas crises que a pessoa cometida de tuberculose tem, que aí, né, cospe sangue, aquela coisa toda. Então ele estava sempre achando que ele fosse morrer. E ele tem um poema que ele fala da vida inteira que poderia ter sido e que não foi, exatamente porque ele foi limitado pela tuberculose. E nesse poema dele, Vou Embora para Bazárgada, ele fala das coisas que ele gostaria de ter feito e que não pôde fazer por causa da tuberculose. E ele então imagina esse lugar maravilhoso onde ele vai embora, ele imagina que lá ele vai poder fazer tudo isso. Bazárgada é uma cidadezinha que existiu na antiga Pérsia, na época do rei Dario.
Não existe mais. Não existia mais no tempo de Manuel Bandeira. No entanto, ele um dia estava estudando a Ciropedia, que é a enciclopédia de Ciro, um rei lá da antiga Pérsia, e ele viu falar dessa cidadezinha de veraneio do Ciro. Então ele ficou pensando que essa cidadezinha devia ser tão linda, tão maravilhosa, que lá a pessoa podia fazer tudo, né? Não ia ter esse negócio de dores, dele vomitando sangue, ele ia poder banhar no rio, ele ia poder subir em Buruburu, ele podia namorar a mulher que ele quisesse, que a sociedade não ia falar se fosse moça de família, e nem ele ia pegar sífilis se fosse uma prostituta. Porque mesmo que ele pegasse sífilis, ia ter a penicilina que ia curá-lo. Naquela época não existia o preservativo. Então, a camisinha de Vênus, essa coisa que tem hoje, que se usa hoje para evitar doença sexualmente transmitível, não existia naquela época. Então, se o jovem que não podia ficar com as moças casadoras, se ele procurasse as prostitutas, as jovens de programa, como eram chamadas, ele não podia também, porque não tinha preservativo, e ele ia correr o risco de pegar uma doença sexualmente transmitível que se chama sífilis, que era a doença da época, que mata, hoje não mata mais que a penicilina, mas que na época matava demais. Muitos jovens morreram assim. Então, o Manuel Bandeira idealizou esse mundo na cidade de Pasárgada. Ele fez os seguintes versos: vou-me embora para Pasárgada, lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que quero, na cama que escolherei. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei em pau de sebo e tomarei banhos de mar. E quando eu estiver cansado de não ter jeito, e quando de noite me der vontade de me matar, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo deu menino, Rosa vinha me contar, vou-me embora para Pasárgada. Então esse poema é um clássico da literatura brasileira, ele é bem famoso e é do Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira tem esse poema que é famoso, tem também o poema Os Sapos, que foi usado na Semana de Arte Moderna, que foi lido inclusive no Museu de São Paulo durante a Semana de Arte Moderna. Então Manuel Bandeira é bem conhecido, é um poeta muito importante da nossa língua. Ele é o autor daquele poema O Bicho, que faz uma crítica social. Vi ontem um bicho na imundície do pátio catando detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, comia. O bicho não era um gato, o bicho não era um rato, o bicho não era um cão. O bicho, meu Deus, era um homem. Né? E ele tem tantos outros poemas, tem por exemplo Irene no céu, Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagine Irene entrando no céu, com licença meu branco, e o São Pedro bonachão, pode entrar Irene, você não precisa pedir licença. Muitos poemas que o Manuel Bandeira tem, mas eu vou falar aqui um poema muito carinhoso, que foi o que eu me referi no meu poeminha lá, quando eu disse que a poesia estava em tudo. O poema que eu falei, eu vejo poesia no Porquinho da Índia do Bandeira, lembra? Então, esse poema do Manuel Bandeira, Porquinho da Índia, é um poema muito carinhosinho, que ele está nos livros didáticos, e a gente lembra com muito carinho. Eu conheci esse poema quando eu tinha 6 anos, lá no meu livro didático de português, de comunicação e expressão, e eu trouxe para a minha vida. É um poema que eu lembro desde sempre, e eu vou falar aqui para você, porque é um poema de muita ternurinha. Porquinho da Índia. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais limpinhos, mas ele não gostava. Queria era estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum da minha ternurinha. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada.
Então tá aí um poeminha, né, bem bonitinho do Manuel Bandeira, tá aí nos livros didáticos esse poema, ele é bem conhecido, bem popular. E tantos outros poemas que você pode colocar aí no Google Manuel Bandeira e você vai ver e você vai se deliciar, porque ele tem coisas lindas e ele é muito, muito lido e muito amado. Um outro poeta, uma outra poetisa maravilhosa que eu não posso terminar a nossa oficina sem falar é a Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles, ela escreveu coisas belíssimas também, tanto para adulto como para criança. A gente vai falar aqui algumas coisas dela. Eu começo falando Epigrama número 8, que é um poema dela que eu gosto muito, é um poeminha pequenininho, que ela fala assim: encostei-me a ti, sabendo bem que eras apenas onda, sabendo bem que eras nuvem, depus a minha vida em ti. E como sabia bem tudo isso, e dei-me ao teu destino incerto, fiquei sem poder chorar quando caí. E ela tem muita coisa, você deve conhecer pelo menos um poema dela, sabe qual? Motivo, aquele que diz assim: eu canto porque o momento existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Lembra desse poema? Se você não lembra desse, você lembra dos poemas infantis dela. Porque aí não tem jeito de você me dizer que não conhece. Sabe qual? Essa menina tão pequenina quer ser bailarina, não conhece o dó nem o ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece o mi nem o fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar. Não fica tonta nem sai do lugar. Põe na cabeça uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Essa menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e vai dormir como as outras crianças. Esse poema é o queridinho das crianças, está aí nos livros didáticos, as professoras amam também. Aliás, tudo da Cecília Meirelles para crianças, as professoras amam, as crianças amam, porque ela acertou muito. Ela é uma espécie de marco assim, na poesia brasileira infantil, porque antes dela a poesia era meio chatinha, assim, meio chatinha. A poesia infantil brasileira sempre estava querendo passar um valor moral ou ensinar alguma coisa, e ela veio e falou: não, minha poesia é diferente. Ela trouxe o livro, ou isto ou aquilo, esse livro, ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva, ou se compra o doce e não guarda o dinheiro, ou se guarda o dinheiro e não compra o doce, ou isso, aquilo, ou isso, e vive escolhendo o dia inteiro. É um poema lindo, veja aí na net. E ela trouxe, o que mais que a gente fala aqui da Cecília? O colar de Carolina. Com seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. O colar de Carolina colore o colo de cal e torna corada a menina. E o sol, vendo aquela cor do colar de Carolina, põe coroas de coral nas colunas da colina. O que mais da Cecília que a gente pode lembrar? As meninas. Arabella abria a janela, Carolina erguia a cortina e Maria olhava e dizia: bom dia. Lembraremos daquelas meninas que viviam naquela janela, uma que se chamava Arabella, outra que se chamava Carolina, mas a nossa eterna saudade é Maria, Maria, que dizia com voz de amizade: bom dia. Que mais da Cecília? Menino luxento, você quer pudim? Não, mamãezinha, tá muito ruim. Menino luxento, você quer salada? Não, mamãezinha, tá muito aguada. Menino luxento, você não quer nada? Menino luxento, pois tome palmada. Que mais da Cecília que a gente pode lembrar?
3 meninos na mata ouviram a pombinha gemer. Eu acho que ela está com medo, disse o primeiro. Com certeza vai morrer. 3 meninos na mata ouviram a pombinha carpir. Esse poema é lindo, veja aí na net, veja também O Último Andar. É lá que eu quero morar, de lá se vê as estrelas, de lá se vê o mar. O Último Andar é lindo, veja O Último Andar. Veja a chácara do Chico Bolacha. Na chácara do Chico Bolacha, o que se procura nunca se acha. Dizem que na chácara do Chico só tem mesmo chuchu e um cachorrinho coxo que se chama Caxambu. É ótimo esse poema, principalmente se você trabalhar com criança, porque né, você pode trabalhar o som aí do CH, do X, é bem interessante. A Cecília tem uma infinidade do jardim, do leilão de jardim. Quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores. Esse poema é lindo, gente. Veja ele. E veja tantos outros poemas da Cecília Meirelles que tem nos livros didáticos, que tem aí no Google. Não só de criança, como de adulto também. Ela escreveu muito, ela escreveu poemas preciosos, poemas assim importantíssimos para o nosso inventário, para o inventário da nossa língua brasileira, da nossa literatura brasileira. Um outro poeta que a gente pode falar também é o Mário Quintana. Já viu falar do Mário Quintana, poetinha da ternura? O Mário Quintana também escreveu poemas muito importantes para a nossa literatura. Ele escreveu, por exemplo, aquele poema enjoadinho, todos que aí estão atrapalhando o meu caminho, eles passarão e eu passarinho. Você deve conhecer alguma coisa do Mário Quintana. Deixa eu lembrar aqui para você. Nunca ninguém sabe se estou louco para rir ou para chorar. Por isso, o meu verso tem esse quase imperceptível tremor. A vida é louca, o mundo é triste. Vale a pena matar-se por isso? Nem por ninguém. Só se deve morrer de puro amor. E o Mário Quintana escreveu muita coisa linda. Ele tem um poema infantil que é bem clássico, Pirulim. Você conhece? Pirulim, lulim, lulim, em cima do meu telhado, pirulim, lulim, lulim. Um anjo todo molhado soluça no seu flautim. O relógio vai bater, as horas rangem sem fim. O relógio na parede fica olhando para mim. E chove sem saber porquê, e tudo foi sempre assim. Eu acho que vou sofrer, pirulim, lulim, lulim. É muita coisa bonita que o Mário Quintana tem e que você pode acessar, que você pode conhecer, e tantos outros. Nós temos grandes poetas da nossa contemporaneidade, nós temos a Rosiana Murray, que escreve poemas maravilhosos e ela escreve nas redes sociais todos os dias. Você pode acompanhá-la. Ela escreve assim, preferencialmente para criança, mas ela escreve para qualquer idade, ela escreve para adulto também. Os poemas dela comunicam, emocionam pessoas de todas as idades. Nós temos poetas, por exemplo, recentemente nós perdemos um poeta amazônida que maravilhoso, né? Aquele das manhãs, como é que é o nome dele? Ah, eu esqueci aqui agora, ele morreu mês passado. Perfeito, aquele poeta, gente. E tantos outros que nós temos, que nós tivemos, e que você pode conhecer se você não conhece. Pesquisa aí no Google, coloca os poetas nacionais, estuda os outros também fora do Brasil, mas comece estudando os nossos poetas, valorizando a nossa cultura. Porque nós temos, por exemplo, Castro Alves. Castro Alves é maravilhoso, e ele falou
sobre a questão do negro no Brasil, a questão do afrodescendente. Ele falou lindamente, ele foi um dos que levantou a bandeira do negro no Brasil. Ele tem, por exemplo, o poema Vozes da África, que a gente arrepia, tem Navios Negreiros que a gente chora, que ele fala dessa passagem, ele conta isso muito lindamente, e ele foi um dos poucos que levantou a voz poeticamente na época pela causa do escravo, né, do negro, que na época era escravo. Então você tem muita coisa para conhecer, você pode pesquisar, e o importante é que você leia bons poetas, que você ou veja boas poesias e pratique também para você se tornar um poeta. A gente vai ter que ficar por aqui porque a proposta era de 1 hora e já completamos. Não vou querer fazer uma oficina muito grande, senão vai ficar enfadonho, você não vai querer voltar aqui, não vai querer ver todo. Eu quero que você veja, reveja, compartilhe, goste desse nosso momento, porque é um momento que a gente falou de poesia, e poesia é sempre muito bom, né? Então veja também as outras oficinas do projeto, elas estão disponíveis aí, tanto no canal da Ecoterra, como aqui no blog do nosso projeto. Um grande beijo, fique bem e até a próxima. Tchau!